europeus. Há referências, contudo, ao longo de toda a história, sendo um caso mais recente o do monstro de Lago Ness, e o do Kraken, uma das mais antigas lendas. No século XVI, os europeus acreditavam que quando chegavam no fim do mar havia monstros marinhos. Claro que os temíveis monstros marinhos existiram, só que em uma época diferente. Então conheça agora 10 monstros marinhos pré-históricos mais assustadores e mortais que existiram. Chastasaurus foi um réptil marinho pré-histórico que viveu durante o período Triássico da Era dos Dinossauros nos locais onde hoje ficam a Califórnia e o México. Eles tinham uma certa semelhança com os nossos golfinhos. Eles chegavam a medir mais de 20 metros de comprimento. Apesar do tamanho, eles não eram terríveis predadores. Os Chastasaurus se alimentavam do que achavam em seu caminho. Dacossauro é um gênero extinto de crocodilo pré-histórico que viveu do período Jurássico superior até o Cretáceo inferior. Ele se adaptou à vida na água e sua cauda, braços e pernas se transformaram em nadadeiras. Como ele não é um peixe, o Dacossauro tinha que colocar a cabeça para fora da água para respirar. Isso levou ao animal a ser considerado uma presa fácil para mosassauros, elasmossauros e outros répteis marinhos. Ele era carnívoro. É considerado o verdadeiro monstro do Lago Ness. Eles eram predadores enormes, alcançando comprimentos de até 12 metros. Suas nadadeiras chegavam a quase 2 metros de comprimento, permitindo que nadassem nas profundezas com eficiência mortal. O Notossaurus viveu há aproximadamente 220 milhões de anos atrás durante o período Triássico. Seu corpo não era totalmente adaptado à vida aquática. Ele possuía patas com dedos e unhas, semelhante com um jacaré. O Notossauro foi um dos maiores predadores aquáticos de sua época. Chegava a ter 4 metros de comprimento. O Tilossauro foi um réptil marinho que viveu durante o período Cretáceo superior. Possuía cerca de 15 metros de comprimento e era um carnívoro voraz. Uma das características mais marcantes dos tilossauros foi a extremidade osseadura do seu focinho. Ele deveria usar seu focinho como arma de impacto para atordoar a presa. Alguns espécimes foram encontrados com o focinho danificado, o que sugere que tal comportamento acontecia. Ele foi um réptil marinho que possuía 8,6 metros de comprimento. O Talatotron sauropagis viveu há cerca de 244 milhões de anos. O monstro, cujo fóssil possui 244 milhões de anos, representa o primeiro grande predador dos oceanos, de acordo com a paleontóloga Nadia Frobisher, do Instituto Leibniz para Pesquisa em Evolução e Biodiversidade, localizado em Berlim, na Alemanha. Ele possuía grandes dentes que podiam facilmente devorar outros répteis marinhos. Com 6 metros de comprimento, vivia a maior parte do tempo em terra firme. Caçava peixes e mariscos mergulhando no oceano pescoço de 3 metros. E, para não virar ele a caça, tinha um belo recurso: seu longo rabo podia ser cortado para escapar de um predador. Depois, se regenerava, igual a uma lagartixa moderna. Viveu no período Triássico, ou seja, no período de 248 milhões a 206 milhões de anos atrás. Foi um carnívoro muito grande e podia chegar a medir cerca de 11 metros de comprimento e com um peso especificado em 5 toneladas. Seus dentes da frente eram maiores que os do Tiranossauro Rex, com cerca de 60 centímetros de tamanho. Eram carnívoros que viveram durante os meados do período Jurássico. Era o verdadeiro terror dos mares. Os mosassauros são répteis pré-históricos que foram os principais predadores dos oceanos do final do Cretácico. Eles eram perfeitamente adaptados à vida em mares pouco profundos. Eram carnívoros e alimentavam-se um pouco de tudo. O conteúdo fóssil do estômago de um único exemplar incluía um esperornis, uma ave, um peixe ósseo, um tubarão e partes de um mosassauro menor. O menor exemplar conhecido media cerca de 3,5 metros de comprimento e o maior 17 metros. Chegaram a pesar até 6 toneladas.
Foi uma espécie de tubarão gigante que viveu entre 20 e 16 milhões de anos atrás no período Mioceno no Oceano Pacífico. Eles eram simplesmente assustadores. O tamanho desta criatura era entre 15 e 20 metros, com um peso que podia chegar a 50 toneladas. O megalodonte era 3 vezes maior que o tubarão branco atual. Os dentes chegavam a medir 17,5 centímetros. Bom galera, queria mandar um salve aqui para os inscritos, para que agredir um nerd incomum, Truigotoso, Raftson Games. E para o Felipe Santos. Um salve aí para vocês galera, tamo junto. Então é isso aí cambada.